Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje eu quero trabalhar com vocês sobre a classificação do carbono. Vai ser uma aula bem rápida para a gente começar a otimizar o nosso tempo de estudo. Então, como que a gente pode classificar o nosso carbono quanto aos seus ligantes? Bom, depende da quantidade de carbonos que ele está ligado. Vamos ver isso melhor, olha só. Então, você pode classificar o carbono de 4 formas diferentes. Ele pode ser um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Como que você vai saber se ele é primário, secundário ou terciário? Você vai olhar os ligantes dele. Então, quando um carbono é chamado primário, ele está ligado a apenas um outro carbono. Os outros ligantes que ele tiver, para completar as 4 ligações, não importa. Você tem que olhar se ele tem um carbono ligado a ele. Se ele estiver ligado a 2 outros carbonos, como que você classifica esse carbono? Esse carbono vai ser classificado como carbono secundário. E assim sucessivamente. Se ele estiver ligado a outros 3 carbonos, ele é chamado de carbono terciário. Se ele estiver ligado a 4 outros carbonos, ele vai ser chamado de carbono quaternário. E acaba por aqui. Por quê? Porque o carbono só faz 4 ligações no máximo. Então, nós vamos classificar ele conforme todas essas ligações. Vamos olhar esse exemplo que a gente tem aqui. Olha só. Nós temos esse carbono aqui, que ele está fazendo as 4 ligações dele, certo? Se você for classificar esse carbono, lembrando que a gente classifica carbono por carbono. Então, se você for classificar esse carbono, veja, quantos outros ligantes que ele tem que são carbono? Esse não é, esse não é, esse não é. Então, ele está ligado a só um outro carbono. Então, ele seria um carbono primário, certo? Se aqui, vamos supor que aqui não fosse um carbono, sei lá, se aqui fosse um outro elemento químico, vamos supor que ele esteja ligado a um cloro, ele não vai ser considerado um carbono primário, então ele não entra nessa classificação, certo? Para ele ser chamado carbono primário, ele teria que ter ligado pelo menos a um outro carbono. Esse carbono, vamos classificar ele está ligado a um hidrogênio, outro hidrogênio e a um carbono. Esse carbono aqui então seria carbono primário. E esse? Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e um carbono. Esse também seria um carbono primário, certo? Agora, se nós colocássemos na frente desse carbono, ao invés de um hidrogênio, se a gente colocasse Agora, se a gente colocasse na frente desse carbono um outro carbono, esse carbono deixaria de ser primário para ele ser secundário, porque ele está ligado a 2 outros carbonos, certo? Então, ele seria um carbono secundário. Vamos classificar agora esse outro carbono aqui, ó. Esse carbono está ligado a um carbono e faz as outras 3 ligações de hidrogênio. Então, se ele está ligado diretamente a só um outro carbono, então ele é carbono primário. Esse daqui, da mesma forma. Esse do mesmo jeito, esse aqui da mesma forma. Já esse carbono seria classificado como um carbono primário, secundário, terciário, quaternário. Então, a gente teria um carbono quaternário, certo? Então, a forma de classificar os carbonos é muito simples, é muito tranquilo. Você pode, talvez, ter dificuldade quando você for classificar uma cadeia e ela estiver escrita na forma de traço. Então, é bom você abrir a estrutura, colocar os elementos químicos para você não ficar confuso. Agora, eu vou colocar uma molécula um pouquinho maior, escrita na forma de traço, que talvez você pode encontrar dificuldade para a gente poder estudar ela e trabalhar ela, certo? Então, pessoal, eu coloquei essa molécula pra gente aqui, inventei uma molécula aleatória. Tentei colocar aqui de uma forma que talvez não fique tão óbvia para vocês, mas a gente vai resolver aqui toda a estrutura de traço e colocar os carbonos. Se você já consegue olhar se o carbono é primário, secundário, sem colocar os átomos de carbono e de hidrogênio, tranquilo, você pode fazer. Mas aqui eu quero fazer de uma forma mais explicada, mais expandida, para vocês entenderem e ficar tudo claro. Então, olha só. Nós sabemos que em toda vértice a gente tem um carbono, toda junção de pontas tem um carbono. Então, aqui tem um carbono, 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 todas essas pontas, então a gente vai ter um carbono. Aqui tem carbono? Você sabe que não. Por quê? Porque já tem um oxigênio desenhado, certo? Agora, nessa dupla que não tem nada escrito, você tem um carbono aqui na ponta. Então, tem carbono aqui, aqui, aqui também, ponta solta, aqui na junção das 3 também, carbono, carbono, carbono. Não sei se vocês se lembram, mas eu tinha comentado sobre isso, que isso aqui se diz respeito a como o carbono está no espaço, né? Então, se ele está no plano mesmo, se ele está saindo do plano ou para trás, se a ligação está para frente ou está para trás. Então, eu coloquei esses 2 átomos aqui na estrutura, para poder te lembrar sobre essa estrutura tridimensional que o carbono tem, quando ele está fazendo as ligações dele todas simples, né? Que é o nosso tetraedro. Então, vamos lá. Vamos completar as ligações, só por via das dúvidas.
Vamos completar as ligações de hidrogênio. A gente sabe que o carbono ele tem que fazer obrigatoriamente as 4 ligações. Numa estrutura como essa, você não vai mexer nas ligações. Então, para mim completar a quantidade de hidrogênios, por exemplo, eu não vou vir, quantidade de ligações, eu não vou vir aqui e pôr uma dupla, não. Porque todas as ligações que existem na molécula já estão escritas. Se tiver dupla em algum lugar, ele vai falar. Então, aqui, o que eu posso fazer para ajustar a quantidade de ligações que o átomo de carbono faz? É colocar ou tirar hidrogênio, só, certo? Então, vamos ver. Essa bolinha, eu já tinha explicado para vocês, significa ressonância. E a ressonância são aquelas duplas, né, alternadas, que elas sempre estão pulando. Então, você tem duplas aqui, aqui e aqui. Então, o seu carbono aqui está fazendo 1, 2, 3, falta o hidrogênio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui outra. Vamos ver nesse carbono. 1, 2, 3, 4. Bom, esse aqui você não põe nada. Vamos ver esse carbono. 1, 2, 3, 4. Também não põe nada. O oxigênio, você sabe que ele está na família 16, então ele vai fazer só 2 ligações. Então ele está estável aqui, porque ele está fazendo a dupla. Vamos ver esse carbono. 1, 2. Então esse aqui vai ser um CH2, né? Porque ele precisa de mais umas ligações. 1, 2, 3, 4. Esse carbono está fazendo só uma ligação, então ele vai precisar de mais 3 ligações com hidrogênio, que a gente coloca assim. Mas para resumir, a gente junta tudo isso daqui, né? Em vez de desenhar assim, para ficar mais simples e o desenho ficar mais limpo para você entender, a gente junta eles aqui juntinho. CH3. Esse carbono aqui, uma ligação para dar as 4, 3 ligações com hidrogênio, então fica CH3. Esse também CH3. 1, 2, 3, falta uma ligação com hidrogênio. 1, 2, 3, também o hidrogênio. 1, 2. Aqui tem um carbono, né, que a gente esqueceu de colocar. A gente não, eu, né? Aqui tem um carbono também. Então esse carbono tá fazendo 1, 2, 3, 4. Tá estável, não mexe. E esse aqui? Esse não tá. 1, 2, 3, 4. Certo? Nossa, ficou feio. Peraí. Então esse aqui vai fazer 2 ligações. Se você fosse fazer a classificação de hibridação, esse carbono aqui seria um sp2. Lembra disso? 1, 2, 3, 4. Esse carbono, 1, 2, 3, 4. Tá fazendo as 4 ligações, né? Então, tá estável. Esse aqui, 1, então faltam mais 3. Esse aqui tá fazendo uma ligação, faltam mais 3. 1 e falta mais 3. Lembrando que isso daqui é só para dizer como que tá a sua molécula, como que ela tá no espaço. Eu vou pegar um modelo molecular para você entender melhor isso. Então, pessoal, eu trouxe aqui pra gente estudar melhor essa questão da ligação tá para frente, tá para trás, no plano, um modelo molecular. O que é um modelo molecular? É como se fosse um Lego, só que de moléculas. Então, ele é bom para o estudo pessoal, para você conseguir visualizar a molécula no espaço tridimensional, né? Porque a estrutura, a molécula, ela tem altura, largura, tem o eixo Y, o eixo X e o eixo Z. Então, ela tem os 3 eixos, é um espaço tridimensional. E a gente não consegue desenhar isso com muita facilidade no quadro, porque o quadro só tem altura e largura, ele é um espaço 2D. Então, para a gente representar como que essas ligações estariam, a gente coloca esse triângulo assim expandido e o tracejado, né? O pontilhado. Então, como que seria esse pedaço dessa estrutura aqui, ó? Vou desenhar só esse pedaço aqui, certo? Então, cada ponta, cada vértice, a gente vai ter um carbono, certo? E esse carbono do meio vai ser esse aqui que a gente está analisando. Aqui não dá pra ver porque eu coloquei branco, mas você vai ter aqui os 2 átomos de carbono e carbono. Então, se você vai ter as ligações, a tracejada e a pra frente, você vai ter lá o triângulo, né? E você vai ter o tracejado para trás. Então, você tem essas ligações dessa forma. Então, seu carbono tá saindo do plano para frente e o outro carbono tá saindo do plano para trás. Então, nada mais nada menos que só isso. Então, na verdade, você sabe que elas estão assim, né? Para adquirir a maior estabilidade possível. Então, você pode entendê-las isso aqui como com ligação simples. Isso não é algo para te confundir, tá? Só queria trazer isso à sua memória para você lembrar. Então vamos lá, olha só. Agora vamos ver quem que é quem. Olha só. Esse carbono aqui está ligado a quantos outros carbonos? Então é importante você tem que olhar o carbono. Não interessa se ele está ligado ao oxigênio e hidrogênio, você tem que olhar o carbono. Bom, esse carbono aqui está ligado a, vamos ver, olha ao redor dele. Faz um pontilhado e olha as ligações. Ele está ligado a esse e esse carbono. Então, a gente chama esse carbono de um carbono secundário. Esse carbono também é secundário. Esse daqui
secundário também. Esse carbono está ligado a só outros dois carbonos, então é secundário. Lembrando que esse carbono, por estar fazendo uma dupla com outro carbono, não significa que você vai contar essa ligação para ser, né, primário, secundário e terciário. Não. Lembra que estava escrito que o carbono secundário é aquele que está ligado a outros dois carbonos, só dois. Então esse aqui é secundário por quê? Porque ele está ligado a esse carbono e a esse. Ah, professor, mas ele está fazendo uma dupla aqui. Tudo bem, é uma dupla, mas é com o mesmo átomo. Você não mudou a quantidade de átomos, você não adicionou um átomo de carbono aqui, é o mesmo átomo. Então ele continua sendo um carbono secundário. Então quando você for fazer a classificação, preste atenção nisso. Não tem a dupla como inimiga sua. Então esse carbono aqui secundário, esse daqui primário e secundário também, esse. Primário, secundário, terciário. Esse aqui, primário e secundário. Esse, primário e secundário. Ah, professora, mas eu olho só os carbonos que estão próximos dele? Sim, são os carbonos ligados diretamente a ele. Os que estão ligados para lá não interessa, certo? Esse carbono aqui tem diretamente ligado a ele. 1, 2, 3. Então ele é um carbono terciário. E esse? Bom, ele está fazendo 3 ligações com hidrogênio e só uma com carbono. Então ele vai ser um carbono primário. Vamos ver os outros. Esse daqui, primário, secundário, terciário. Então você coloca. E esse? Primário, secundário, terciário. Esse, só uma com carbono, né? O resto é tudo com hidrogênio. Então esse aqui vai ser um carbono terciário. Esse daqui, do mesmo jeito. Esse carbono aqui, ó, tá ligado a um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Então ele vai ser um carbono terciário. E esse é um carbono primário. Apesar dele estar fazendo uma dupla com outro carbono, é só um outro carbono que está ligado a ele. Não tem 2 carbonos aqui, tem só um. Então ele é um carbono primário. Esse daqui vai ser um carbono primário e secundário só, né? Esse carbono está ligado a um carbono, 2, 3, 4. Então esse carbono vai ser um carbono quaternário. Esse aqui está ligado a 3 hidrogênios e o resto, um carbono e o resto de hidrogênio, né? Que o carbono que está ligado seria esse, então esse carbono vai ser o primário. Esse aqui está ligado a só um carbono, então ele é primário. Esse aqui, da mesma forma, vai ser primário. Então, pessoal, é assim que a gente faz as nossas classificações de carbono, certo? Então, preste atenção na hora de você for classificar, olhar para os carbonos que estão ligados a ele, e não aos outros elementos químicos. E também não confunda, pelo fato de ele ter uma dupla ou uma tripla, que isso não confunda você. Certo? Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários para falar comigo e eu vou tentar responder para poder te ajudar. Então, exercite essa forma de você escrever a estrutura, que é a forma de traço, que é a forma mais limpa e é a forma que você mais vê nos livros. Então, você vai ver as estruturas orgânicas escritas na forma de traço. Então, que você exercite isso, que não seja um problema. Porque até mesmo é a forma mais fácil de você desenhar. Se você for parar para pensar, se toda vez que você desenha as moléculas, você tem que desenhar todos os átomos, ia ser cansativo até para você. Então, eu te indico que você domine a escrita das moléculas na forma de traço. Beleza? Eu espero que você tenha gostado da aula e eu espero que eu tenha te ajudado. Bons estudos para vocês!